Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso trabalho no Livro dos Médiuns, ao nosso estudo, né? Vamos numa nova aula. Então, vamos pedir a permissão e a proteção dos bons espíritos aqui presentes, da corrente da fraternidade que dirige os trabalhos na nossa casa, que estejam presentes nesse momento, nos ajudando, nos intuindo, para que a gente possa aprender bem essa lição, que a gente possa entender, né? Que a gente possa ter algum proveito dessa lição. Nós estamos no capítulo 22, no item 233, no finalzinho. Então, a aula passada nós não terminamos, né, o item 236, porque ela é muito comprida. Então, a gente parou, né, no parágrafo que diz assim, né, desse processo constante, incrível, irrecusável da espécie humana, é do estacionamento indefinido das outras espécies animais. Então, só para que a gente retorne um pouquinho, né, nós estamos falando da mediunidade dos animais, né? E a gente vê, então, na aula passada, já falando sobre isso, como que é a mediunidade dos animais, né? Como que o animal, né, percebe alguma coisa, né? É intuição, é a astúcia dele. Né? Então, a gente, já na aula passada, a gente comentou que o animal não pode ser médium. Um médium seria um intermediário, recebeu a comunicação do plano espiritual e transmitir. Então, o animal não pode fazer isso. Mas o animal tem sim uma mediunidade, ele consegue sim ver, ouvir, né, e sentir os espíritos e energias, né, positivas ou negativas. Então, né, continuando no nosso item 236, tá? No meu livro aqui, a página 159. Diz assim: desse processo constante, invencível e irrecusável da espécie humana e do estacionamento indefinido das outras espécies animais, concorrereis comigo que, se existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra, o sopro e a matéria, não é menos verdade que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos a essa inevitável lei de progresso que vos impele fatalmente para a frente e sempre para a frente. Então ele está dizendo aqui que não é só nós, espíritos encarnados, que temos o privilégio, né, de ter essa ajuda aí, que nos impele para a frente, que nos dá condições, né, de progresso. Continuando aqui no nosso texto, então Deus pôs os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem e vos ajudarem. Deu-lhes um pequeno grau de inteligência. Por quê? Para vos auxiliar, precisam compreender. E condicionou essa inteligência aos serviços que devem prestar. Mas, na sua sabedoria, não quis que fossem submetidos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, assim ficarão até a extinção de sua espécie. Então, os animais, né, eles nos ajudam no nosso progresso, eles nos ajudam no nosso adiantamento, né, através da inteligência que eles têm. Mas eles não foram submetidos à mediunidade, como nós somos. A mediunidade para nós é uma ferramenta, né? Então, os animais não têm essa ferramenta. Mas eles vão ficar, né, assim, do jeito que eles são, até o fim da espécie dele, né? Que é difícil uma extinção de uma espécie, mas a gente está vendo por aí no mundo que temos já algumas espécies em extinção. Então, continuando aqui, costuma-se dizer: os espíritos mediunizam e fazem mover a matéria inerte, as cadeiras,
As mesas, os pianos fazem mover, sim, mas mediunizam, não. Porque, ainda uma vez, sem médium, nenhum desses fenômenos se produz. Então, o que ele está dizendo aqui é que o médium, né, doa a energia magnética para que possa ter esses movimentos. Então, os espíritos fazem se movimentar uma mesa, como as mesas girantes, né, mas através da energia magnética, energia fluídica do médium. O que há de extraordinário em fazermos que se mova com a ajuda de um ou de muitos médios? A matéria inerte, passiva, que justamente em razão da sua passividade, de sua inércia, está em condições de receber os movimentos e impulsos que lhe são desejados, que lhe desejamos dar, né? Para isso, necessitamos de médiuns e agir como os elementos que ele nos fornece, sem que ele o saiba, e longe dele, sobretudo nos fenômenos de tangibilidade e de transporte. Então, fenômenos de tangibilidade a gente já passou por isso, nós já estudamos isso, né? São fenômenos que você pode tocar, você pode sentir, né, o espírito. E o espírito, no caso aí, né, que se apresenta. Ou transporte, que você pode mover uma matéria inerte de um lugar para o outro. Nosso envoltório fluídico, ou seja, o nosso corpo, né, o nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil que o mais sutil e imponderável dos vossos gases, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, e cuja propriedade de expansão e de penetrabilidade escapa aos vossos sentidos grosseiros e é quase inexplicável para vós. Permite-nos movimentar os móveis e até mesmo quebrá-los em aposentos vazios. Então, por exemplo, quando acontecem aqueles fenômenos, né, de bater porta, de cair quadro da parede, né, o espírito não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa da energia do médium. Mesmo que o médium, como ele está dizendo aqui, mesmo que o médium não saiba. A energia está sendo usada sem que o médium saiba, né? Casos de pirofagia, né? Aqueles casos que pega fogo na roupa, pega fogo nas coisas, né? O médium que provoca isso, na maioria das vezes, não sabe. Mas não é os espíritos que fazem sozinhos, sim com a ajuda do médium. Continuando aqui. Certamente que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. E muitas vezes acontece que o pavor súbito os toma e que vos parece sem motivo. É causado pela visão de um ou de muitos desses espíritos mal intencionados em relação aos indivíduos presentes ou aos seus donos. Então, como a gente comentou também na aula passada, né, cães, gatos, né, que são animais domésticos que vivem dentro de casa, eles sentem a presença dos espíritos, se arrepiam, né, energias negativas, espíritos negativos que chegam, o animal chega a ficar doente, passar mal, vomitar, né, fica quietinho num canto, porque ele quietinho no canto, ele está repondo as suas energias vitais. Então essas energias forçam os animais, né? Prejudicam. Então num lar que tem muita energia negativa, o animal morre logo. Logo acontece alguma coisinha e ele morre. Por tanto desgaste das energias vitais que ele tem para poder combater essas energias que vêm atacar o seu dono. Como diz aqui no nosso texto, né? Indivíduos presentes ou os seus donos. Continuando. Muito frequentemente se vê cavalo que se recusa a avançar, ou recuar, ou que se empine diante de um obstáculo imaginário. Pois bem,
Podeis estar certos de que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em detê-los. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo pela frente e temendo sua espada flamejante, não queria avançar adiante. Que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis tornar-se visível apenas para o animal. Mas, quero repetir, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Precisamos sempre do concurso consciente ou inconsciente, né, de um médium humano, porque necessitamos da união dos fluidos similares, que não encontramos nos animais nem na matéria bruta. Então, os espíritos, né, conseguem fazer muitas coisas com a ajuda da energia do médium. Como diz ali, seja ele consciente ou não. O médium estando sabendo disso ou não. Os espíritos captam a energia dele e usam, né, para o bem ou para o mal. Como no caso do passe coletivo, onde o próprio assistido doa a energia dele para curar o outro, o vizinho. Não é só o médium que está ali impondo a mão, que está influindo na cura. O passe coletivo ele capta a energia de todos os presentes, inclusive os que estão sendo assistidos e que podem doar, porque nem todos os assistidos estão necessitando de receber, eles podem doar. Então os espíritos aproveitam essa energia desses que podem doar para curar o outro que precisa da sua ajuda. Continuando aqui no texto nosso, né? Kardec coloca uma abreviatura, como sempre ele não diz o nome, né? Então ele coloca: o senhor T, dizem, magnetizou seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequente da sua magnetização. Então a gente não pode, inclusive passe, né? Nós damos passe em animais. O passe do animal ele é um passe fraco, ou com menos tempo, né? Seria assim, um passe mais rápido, porque tanto animal como criança, né, não devem ficar aí recebendo muitas energias em cima deles. Então, no caso aqui, né, o senhor T matou o cão. Continuando, com efeito, infiltrando-lhe um fluido aurido numa essência superior à essência. Voltando. Com efeito, infiltrando-lhe um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza, ele o esmagou, agindo sobre ele, embora mais lentamente, na semelhança de um raio. Então, é como uma energia muito forte, né, em cima do animal, matou o pobrezinho do animal, né? Assim, não havendo nenhuma possibilidade de assimilação entre o nosso perispírito e envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, nós os esmagamos, né? Imediatamente após mediunizá-los. Então a gente não deve tentar mediunizar, né, magnetizar no caso, né, um animal. Isso estabelecido reconhece perfeitamente a existência de aptidões diversas entre os animais, que certos sofrimentos, certas paixões, idênticas às paixões e sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e rancorosos, segundo o tratamento bom ou mau que lhes dispensamos. É Deus, né? É Deus.
nada fazendo, incompleto, né? Deus não faz nada incompleto. Então Deus, né, nada fazendo incompleto, deu aos animais companheiros e servidores do homem, as quais de sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens que habitam as solidões. Mas, daí a poderes servir de intermediário para a transmissão do pensamento dos espíritos, vai um abismo. A diferença das naturezas. Então, a natureza, né, do perispírito do animal é diferente, né, do perispírito do ser humano. Né? Então, a gente pode ver lá no Livro dos Espíritos, né, o princípio inteligente, né, evoluindo, a evolução do princípio inteligente até chegar ao perispírito. Né? O perispírito já é mais evoluído, o perispírito do ser humano é mais evoluído do que o perispírito dos animais. Sabeis que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar aos nossos pensamentos a forma acessível e apreensível para vós. É com o auxílio dos seus próprios materiais que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Não tem, um animal não tem o cérebro igual ao cérebro humano, né? Então, haveria ali palavras, por exemplo, letras, alguns sinais semelhantes aos que encontramos no homem? Mesmo o homem mais ignorante? Não tem, né? Não obstante, direis, os animais compreendem o pensamento do homem. Chegam mesmo a adivinhá-lo. Sim, sim, os animais amestrados, né, educados para isso, compreendem certos pensamentos. Mas, acaso já ouviste reproduzi-los? Então, quando a gente pensa, ele entende. Né? Pelo gesto, como eu falei na semana passada, na nossa aula passada. Né? Neurolinguística, dependendo do movimento que você faz com o corpo, com os olhos, com a mão, né? O animal entende. Não é que ele ouviu o seu pensamento, sim, ele percebeu aquilo que você ia fazer. Continuando, não conclui, pois, que os animais não podem servir-nos de intérprete. Então, os animais podem servir de intérprete para o homem, porque o homem dá um sinalzinho, dá uma educação a ele que ele entende que deve fazer aquilo. Então, quando, né, você pede para um cachorro ir buscar a bolinha e trazer de volta, não é que ele está descobrindo o seu pensamento, ele está fazendo aquilo que ele aprendeu. Está interpretando aquela ordem que você ensinou. Continuando aqui, para resumir, né, os fenômenos mediúnicos não podem produzir-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médios. E é somente entre os encarnados, espíritos como nós, que encontramos os que podem servir-nos de médium. Então, os espíritos, né, eles só podem se servir de espíritos encarnados, que somos nós, né, os médiuns. Quanto a ensinar cães, pássaros e outros animais para fazerem estes ou aqueles pequenos serviços, é problema vosso e não nosso. Essa carta, né, essa psicografia é de Erasto. Então a gente já falou, né, semana passada sobre isso, né, sobre Erasto, né, era um dos espíritos que ajudava muito Kardec. E para a gente encerrar então esse item 236, que foi longo, né, vou ler aqui uma nota, né, na Revista Espírita de setembro de 1861, encontra-se uma explicação minuciosa de um processo empregado pelos amestradores de pássaros sábios para fazê-los tirar de um maço de cartas as cartas que quiser.
Então Kardec estudou isso, né? Como a gente falou também na outra aula, prestidigitação. Prestidigitação é movimento com as mãos, habilidades, né? Coisas de mágico. Quem mais olha, menos vê. Então é prestidigitação. Rapidez das mãos. Um sinalzinho e o animal entende. Então quando você move a cabeça para um lado, ou pisca, ou qualquer tipo de movimento que você faz, o animal está acostumado com aquele sinal e faz aquilo que você quer. Como nós falamos, né, o periquito do realeixo, uma coisa que hoje não existe mais, né? Mas o periquitinho, ele tirava a carta da cor. Então, por exemplo, se era homem, se era mulher, tinha as cores separadas, e se era para trabalho, para amor, para financeiro, tal, aí o periquitinho ela tirava a carta daquela cor certinha. Como que ele sabia? Pela posição que o tocador do realeixo colocava a mão dele. Então, se ele punha a mão mais para lá, mais para cá, mais para cima, mais para baixo, o periquitinho sabia aonde ele tinha que pegar. Então, esse tipo de coisa não é mediunidade. Então, não existe mediunidade dos animais. Eles têm, sim, sensibilidade, eles podem ver os espíritos, eles podem sentir, né? Mas não transmite, não reproduzem o que os espíritos querem ou pensam. Agradeço a todos a atenção, né? Ficamos aqui. Na próxima aula a gente vai para o capítulo 23. E Jesus abençoe a todos.